Bom, 10h35, bom dia a todos. Meu nome é Jair Mário, sou professor titular do Departamento de Psiquiatria, mas é o professor Miguel Jorge que coordena hoje, que também é professor do nosso Departamento de Psiquiatria, e eu só estou abrindo essa reunião para comunicar que o laboratório EMS ele vai estar patrocinando as reuniões clínicas. Então, a partir da semana que vem, nós vamos ter uma divulgação para todo o país, né, para que outras residências, outros profissionais de diferentes áreas do Brasil possam participar das reuniões clínicas, né? O departamento tem independência dos tópicos, não é? E dos convidados das reuniões clínicas, mas nós agradecemos muito o Laboratório EMS por esse patrocínio e que vai proporcionar uma divulgação mais ampla das nossas reuniões clínicas. Então, bom dia a todos. Eu passo agora a palavra ao professor Miguel Jorge. Bom dia. As nossas reuniões das sextas-feiras, das 10h30 ao meio-dia, foram retomadas na semana passada, com uma conferência, e hoje é a nossa primeira reunião clínica, né? Como todos sabem, nós alternamos uma reunião dita científica, que geralmente é uma palestra, com uma reunião para discussão de casos clínicos, como é a de hoje, né? A reunião de hoje ficou a cargo da Clínica Goya, que o Elson poderá dar brevemente uma explicação do que é a Clínica Goya, para quem ainda não a conhece. E o tema da nossa reunião de hoje está centrado na questão do mindfulness, né, do uso do mindfulness em saúde mental, e que será apresentado pela Vera Salvo, que o Elson também vai apresentar com mais detalhes. Já quero antecipadamente agradecer a disponibilidade da Clínica Goya de alguma forma, assumir a responsabilidade nessa reunião. E, ao término da apresentação da Vera, nós abriremos para comentários e perguntas. Então, com a palavra, doutor Elson Azevedo, né? É isso? Exatamente, professor. Professor Miguel, muito obrigado. Professor Jair, muito obrigado pelo convite para a Clínica Goya participar das nossas reuniões clínicas. Como o senhor muito bem explicou, professora, as nossas reuniões de sexta-feira do departamento, esse é o momento, a meu ver, mais importante do nosso departamento, que a gente reúne os nossos alunos, os membros do departamento, os docentes, as nossas lideranças, para fazer discussões de altíssimo nível, né? Fico muito feliz que a Clínica Goya possa participar como um serviço ligado ao departamento, né? A Clínica Goya é uma iniciativa de pessoas ligadas ao departamento e uma iniciativa voltada ao departamento, né? Ela é uma clínica que é juridicamente uma instituição totalmente separada, filantrópica, ou seja, sem fins lucrativos, né? Todo o objetivo da Clínica Goya é poder, com o que tiver de lucro, ajudar as ações de utilidade pública do Departamento de Psiquiatria nas suas mais diversas possibilidades, como, por exemplo, pesquisa, ensino e atendimento à população, né? Então, essa é uma iniciativa que, a meu ver, é muito significativa, liderada idealizada aí pelo professor Jair Mário, e que tem como objetivo que nós possamos continuar a realizar no departamento ações cada vez melhores, né? Então, a sustentabilidade financeira dessas ações é algo que toma uma enorme centralidade. E com essa expertise que as pessoas ligadas ao departamento têm, foi criada a Clínica Goya. Goya vem do Tupi-Guarani, esse termo, né?
Goya quer dizer gente como a gente semelhante. E esse é o espírito que foi criado para a Clínica Goya, né? Um atendimento que seja de um ser humano para outro ser humano, de gente como a gente, né? Um atendimento que, como a Vera bem descreveu, né, que tem o foco no fortalecimento do sujeito, sem nenhuma posição de hierarquia, é uma colaboração para que a pessoa se reestruture. E considerando o que seria mais útil a Clínica Goya fazer diante das possibilidades em saúde mental, o projeto foi fornecer aos nossos colegas, né, psiquiatras, psicólogos, opções para lidar com pacientes graves e resistentes ao tratamento. Então, essa virou a expertise da Clínica Goya, né? Colaborar com o tratamento dos mais diversos psiquiatras ligados ao departamento que nos encaminham pacientes, contribuir com algumas inserções e ações que são mais dificilmente realizadas no consultório, né? Como, por exemplo, a aplicação de cetamina, a estimulação magnética transcraniana no protocolo intensivo, aquele com theta burst, que tem resultados aí que começam a se aproximar dos resultados atingidos por eletroconvulsoterapia, avaliação neuropsicológica, perícias, tratamentos que envolvam pacientes com transtornos mentais e dor, né? E opções também como o mindfulness, né? E a Vera Lúcia, ela é uma das estrelas maiores da Clínica Goya, ela é uma profissional brilhante e um ser humano brilhante também. Ela tem pós-doutorado e ela é uma das precursoras, se não a grande precursora da área do Mindful Eating no Brasil. Então, ela é nutricionista com uma carreira muito sólida, coordenadora de cursos de graduação na Universidade Metodista de Nutrição, mestrado, doutorado e 2 pós-doutorados na área de Mindfulness. Então, é uma enorme honra ter a professora Vera Lúcia Salvo na nossa equipe, contribuindo para o cuidado com os nossos pacientes, e também uma das ações da Clínica Goya para o departamento ações de saúde mental para as pessoas ligadas ao departamento. Então, não sei se vocês já receberam convites para o que a gente chamou de café com mindfulness na sexta-feira de manhã, que acontece uma vez por mês. É um café da manhã que todos do departamento podem se inscrever gratuitamente, e é um café da manhã com uma reflexão de mindfulness associada àquele momento. Então, eu convido todos aí a conhecerem, e estão todos convidados a virem conhecer a Clínica Goya, que fica na rua Capitão Cavalcante, do lado muito próximo do CAISM, Capitão Cavalcante 219. Então, diante disso, eu queria, sem mais delongas, convidar a professora Vera Lúcia Salvo para iniciar a sua apresentação, falando sobre as contribuições para a saúde mental que a gente pode ter das intervenções de mindfulness. Professora Vera. Bom dia a todos, muito obrigada, Dr. Elson, pela oportunidade, a todos aqui do departamento. É uma honra, uma responsabilidade também estar aqui no dia de hoje para conversarmos um pouquinho sobre essa temática que não é tão recente no Brasil, mas que vem ganhando cada vez mais adeptos e trazendo novas possibilidades. Muitas são as perguntas, então, quanto mais a gente estuda, às vezes mais dúvidas vão surgindo, mas a ideia é que nós possamos contextualizar um pouquinho esse tema, trazer estas abordagens para a saúde mental e, naturalmente, trazer o que foi possível viver, principalmente nas unidades de saúde, no meu projeto de pós-doc, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, numa população específica, e também trazer algumas experiências, não exatamente um estudo de caso, mas situações clínicas que, neste período,
foi possível estarmos trazendo, aplicando, não apenas eu, mas também uma outra membro da equipe, também instrutora de Mindfulness e fisioterapeuta, Shirlene Lopes. Então, nesse sentido, para que nós todos estejamos na mesma página, embora com certeza os senhores e senhoras já entraram em contato com essa temática, eu vou trazer algumas contextualizações para que, ao lermos algumas evidências científicas, estejamos todos lembrando de onde nós saímos e o que estas revisões elas implicam em termos metodológicos, já que nós temos muitos avanços, mas também hiatos dentro da pesquisa nessa área. Então, importante nós nos lembrarmos, para falarmos de mindfulness, do ideograma chinês. Então, composto por duas letras, que significam mente e presente, e do ponto de vista oriental, mente igual a coração, então sem essa distinção. E aqui, nesse desenho, como se fosse um telhado de uma casa, nós trazemos então essa reflexão de que no aqui e no agora, tudo cabe. Podemos estar definindo mindfulness de diferentes formas, porque são vários os construtos que existem, e isso implica também nos resultados que podemos observar nas pesquisas, mas de uma maneira mais direta, nós podemos entender a partir desta foto, que é utilizada pelo considerado pai de mindfulness do Ocidente, o professor Jon Kabat-Zinn, da Universidade de Massachusetts, que seria a possibilidade de sentarmos para nos vermos, para nos percebermos. Então, a alusão feita a essa imagem do lago, à medida que nós nos permitimos decantar os nossos pensamentos, o que não significa a mente em branco, que permitimos-nos aquietar, é possível perceber os nossos pensamentos, o padrão de pensamentos que nos visitam, como esse menino que joga uma pedra e percebe todas as ondas que se formam, diferentemente se estivesse diante de uma água mais revolta. Cabe também mencionar que dentro do treinamento dos programas de mindfulness, nós frequentemente verificamos que estamos no modo fazer, muito na nossa mente, ancorados no passado ou no futuro. E a ideia com o treinamento é que nós possamos sair um pouco desse modo fazer para adentrarmos, então, num modo ser, abrirmos um espaço para o sentir, despertar os sentidos, melhorando a própria e a interocepção. Nesse sentido, é interessante trazer esse modelo de Liverpool, falando um pouquinho sobre mindfulness, admitindo então que nós temos fatores emocionais para a prática de mindfulness, então quais as atitudes que nós carregamos, e frequentemente elas aparecem nos comandos de mindfulness, então não julgamento, a abertura, a gentileza, a curiosidade, as expectativas que naturalmente trazem as pessoas para experimentar estas práticas e o quanto disso representa que não nos permitimos estar no presente, vivermos momento a momento, como diria Jon Kabat-Zinn. Lembrarmos também que essa atenção, ela é intencional. Nós colocamos essa vontade de estarmos atentos e temos o poder de escolha quando e onde estaremos atentos.
Além disso, nesse treinamento da mente, que envolve diferentes áreas cerebrais, vamos trabalhando também a flexibilidade cognitiva e a flexibilidade emocional tão ausente nos casos que vamos discutir a seguir, de ansiedade, de depressão, de obesidade, dos transtornos alimentares, permitindo, então, emergir uma consciência menos julgadora, o que pode contribuir para o bem-estar físico, para o bem-estar mental como um desfecho, e uma mudança de comportamento em geral, não apenas a mudança de comportamento alimentar, mas uma mudança de estilo de vida, a partir do emergir de uma necessidade de cuidar-se mais, do autocuidado, trazendo, então, a oportunidade de agir com mais consciência, então, mais responder do que apenas reagir, sair da dicotomia do sim, do não, do certo ou do errado, para trilhar mais frequentemente o caminho do meio e também agir de maneira mais autônoma. Então, os programas trabalham, de maneira geral, essa autonomia para que a pessoa, num caráter incremental que estes programas possuem, a pessoa vá acumulando habilidades para que, ao se empoderar ao final do programa, ela possa caminhar com cada uma das habilidades cultivadas, tornando-se assim mais autônoma, sem criar uma relação de dependência com os cuidadores, mesmo os profissionais de saúde. Tudo acontece dentro de um ambiente de aprendizagem, né, o ciclo de aprendizagem vivencial, em que os maiores aprendizados acontecem a partir da prática. Então, são diferentes práticas aplicadas em cada um dos programas. A partir delas, abre-se um espaço para o relato da experiência, o inquire, que se baseia muito no discurso socrático, então mais preocupados com as perguntas do que com as respostas, mais preocupados no relacionamento com o que acontece do que exatamente com o conteúdo. A pessoa, o grupo é capaz de ir processando o que aconteceu, desenvolvendo uma metacognição, se percebendo melhor dentro daquilo que foi vivido e propiciado a partir da prática, trazendo a possibilidade de generalizar aquilo que foi vivido dentro de uma prática específica para a sua própria vida. Então, do micro para o macrocosmos. Nós dizemos que é muito difícil algo que aconteceu dentro do momento de prática, ele seja completamente distinto do que acontece, por exemplo, no dia a dia da pessoa, e assim ela pode ir aplicando no seu dia a dia, se percebendo melhor, mas com algumas atitudes. Então, nós dizemos que não é apenas um treino de foco, de atenção, mas necessariamente acompanhado de algumas atitudes que permitem que o que é observado possa se tornar, de fato, uma possibilidade de aprendizado, e não mais um motivo de rechaço, de auto-julgamento, de sofrimento e de falta de compaixão. Para que nós, então, possamos compreender mais ou menos o cenário em que estamos, pensando nas pesquisas sobre mindfulness, esse artigo é bastante interessante quando ele traz uma visão desses 55 anos, olhando para as publicações. Então, nós percebemos que a partir de 2000, depois eu vou mostrar um outro gráfico que elucida melhor esse cenário, nós fomos tendo, então, diferentes artigos produzidos
E, mais especificamente, a partir dos anos de 2010, aparecendo as primeiras revisões que se acentuaram, especialmente nesse momento de pandemia. Além disso, olhando para as principais áreas de pesquisa em mindfulness, nós notamos que de 1966 a 2015 e quase que até os dias atuais, as principais áreas de pesquisa, elas não mudaram muito, então continuam sendo a psicologia e a psiquiatria, são as áreas de pesquisa mais estudadas. Quando nós olhamos para a produção científica de mindfulness em termos de instituições de ensino, então os Estados Unidos lideram várias posições, e quando nós olhamos em termos globais para essa produção, a contribuição científica em relação à mindfulness, também Estados Unidos, Canadá, vão aqui aparecer em maior proporção. O Brasil vem aumentando a sua produção científica da mesma forma que a China, que a Índia, que outros países. Quando nos debruçamos sobre a produção científica de mindfulness baseada na Associação de Pesquisa em Mindfulness, nós percebemos que existem praticamente 20 anos de lacuna em relação às pesquisas que foram realizadas. Então, embora para o Ocidente, a partir da experiência com o professor Jon Kabat-Zinn, em 1979, numa clínica de dor, nós passamos praticamente 20 anos sem artigos, que foram, na verdade, aparecendo a partir dos anos 2000 e crescendo continuamente ano a ano. Isso se deve, na verdade, à entrada da Universidade de Oxford com o seu protocolo específico para a prevenção de recaída na depressão a partir dos anos 2000. Então, como esse protocolo nasce na academia, naturalmente, a partir do momento em que eles foram aplicando o protocolo, também foram observando cientificamente os resultados. Hoje ele é um dos protocolos mais estudados, responsável por boa parte dos dados que existem aqui em termos de pesquisa e alguns que nós vamos, então, também mencionar. Então, são mais de 100 artigos publicados por mês relacionados a mindfulness, de alguma maneira. O nosso tema são as intervenções baseadas em mindfulness e a saúde mental. Mas o que são estas intervenções baseadas em mindfulness, já que nós encontramos também na literatura diferentes formas de chamarmos essas intervenções e outros desfechos. Então, quando falamos em intervenções baseadas em mindfulness, ou programas baseados em mindfulness, estamos nos referindo a programas que são estruturados em protocolos, em geral, por 8 semanas, alguns de 10, outros menos, mas classicamente a grande maioria de 8 semanas, num formato de 2 horas semanais. Esses protocolos, então, são desenvolvidos a partir de teorias e práticas que estão ancorados nas tradições contemplativas, na ciência, na medicina, na psicologia e também na educação. Os elementos básicos, então, para essa aprendizagem estão sustentados, então, isso é core, que é a prática da meditação mindfulness, e nesse sentido existe uma discussão se de fato podemos chamar de meditação ou a utilização de práticas meditativas como as principais para melhorar o foco atencional. O inquiry, que é esse momento pós-prática em que se abre a oportunidade do participante falar sobre o que ele viveu, e algumas referências comentam que possivelmente 50% do aprendizado acontece nesse momento, além de exercícios psicoeducativos
que favorecem a compreensão e o insight. Nesse sentido, gostaria de chamar a atenção para um modelo diferenciado dessa aprendizagem, que sai do tradicional, do top-down, de a figura do facilitador ser aquela que ensina hierarquicamente, mas que permite, ao contrário, o bottom-up, então, que o aprendizado surja do grupo, também justificativa para a apresentação física dos grupos, que normalmente é em formato de meia-lua ou de círculo, trazendo, na verdade, a humanidade compartilhada. Todos seres humanos, independentemente das funções que possamos ocupar no dia a dia. Essas intervenções baseadas em mindfulness são aplicadas em diferentes contextos, então, nos interessa particularmente a saúde, mas estão sendo cada vez mais aplicadas nas organizações por conta de burnout e também no contexto educativo. Então, crianças a partir de 5 anos de idade, muitas escolas aqui no Brasil já adotaram alguma intervenção em mindfulness, no sentido de melhorar não apenas a atenção das crianças, mas o relacionamento entre elas e também com os professores. Importante também aqui mencionar que, mais recentemente, em relação a essas intervenções baseadas em mindfulness, nós encontramos agora uma outra denominação, que é o Mindfulness 2.0. Então, a possibilidade de uma discussão entre a ciência e os aspectos mais contemplativos do quanto, na verdade, dentro de um aspecto mais ocidental, mais laico, em que se banaliza muito de mindfulness, por isso o termo encontrado também na literatura de Mac Mindfulness, o facilitador deveria ser alguém com outros atributos que não apenas científicos, cognitivos, para que pudesse respeitar as suas origens, honrar todos aqueles que vieram antes. Então, hoje a gente também tem, nas intervenções baseadas em mindfulness, a discussão sobre o quanto nós não estamos deturpando essa visão sobre mindfulness num caráter muito utilitarista, buscando os resultados e esquecendo, às vezes, aspectos éticos. Também cabe mencionar que as intervenções baseadas em mindfulness são consideradas intervenções complexas, que atuam em diferentes contextos, emocional, psicológico, mental, físico, trazendo diferentes desfechos. Também, para que possamos avançar, é importante diferenciarmos os programas ou as intervenções baseadas em mindfulness das que são informadas por mindfulness. Então, embora elas tenham semelhanças, os programas informados por mindfulness fazem parte da terceira onda das psicoterapias, então da terapia de aceitação e compromisso, a dialética comportamental, também a terapia focada na compaixão e o Mindfulness Self-Compassion. Então, embora elas tenham semelhanças conceituais, as práticas formais, que são aquelas em que se reserva um tempo no dia para que sejam praticadas, ou as informais, que já são incorporadas no dia a dia, elas não têm como ponto central mindfulness. Mindfulness é uma parte do conteúdo, mas não é o core, como acontece, por exemplo, nas IBMs, em que se espera que pelo menos por sessão haja 30 minutos de prática. Nós podemos também, para compreender o que vamos ver a seguir, entender essas práticas meditativas divididas em algumas famílias, em alguns grupos.
Então, a meditação de atenção focada é muito comum quando iniciamos qualquer um dos protocolos mais conhecidos em mindfulness, que as primeiras semanas, às vezes até a metade do programa, nós trabalhemos apenas o foco atencional, para depois, então, expandirmos, que é o que vamos chamar de monitoramento aberto, de primeiro aprendermos com um único foco para depois abrirmos a nossa atenção para tudo que está presente. Ainda podemos colocar a compaixão, que aí é uma prática mais construtivista, visando afetos positivos, mas que têm sido incorporados nos programas tradicionais de mindfulness, inicialmente o próprio programa de estresse, de redução do estresse, do professor Kabat-Zinn, ele não tinha um conteúdo específico de compaixão, entendendo que naturalmente ela está presente em mindfulness, mas entendendo que para muitas pessoas, talvez praticar mindfulness e desenvolver a compaixão poderia levar anos. Os programas e as meditações na compaixão, elas seriam um atalho para esse caminho, para que, na verdade, as pessoas pudessem cultivar mais rapidamente algo que já está presente. E também as práticas informais. O que nós sabemos hoje é que quando nós olhamos para os desfechos dos programas que trabalharam apenas com práticas formais, aqueles que só trabalharam práticas informais e os que utilizaram ambas as práticas, os melhores resultados acontecem da combinação das duas. Então, a prática formal, trazendo fortalecimento da prática informal e vice-versa. Falando um pouquinho do que essas terapias de terceira onda, elas trabalham, então, em comum com esse componente de mindfulness, seja a arte, seja a DBT, por exemplo. Então, é trabalhada a aceitação, a possibilidade de estarmos com aquilo que está, do jeito que está, enquanto estiver, ao invés de querermos que as coisas sejam como nós gostaríamos. O componente também de mindfulness, da presença, da possibilidade de sairmos do automatismo, e também a compaixão, que facilita muito a mudança de comportamento, permitindo que, ao invés de nos punirmos e entrarmos num ciclo de autossabotagem, possamos compreender as nossas imperfeições, entender que o nosso lado sombra também faz parte, que todos nós temos fragilidades, mas também do contexto da compaixão, que ao mesmo tempo que enxergamos as nossas fragilidades, nós temos também o nosso lado das nossas habilidades, que podem e que devem ser reconhecidas. Então, falando um pouquinho das principais intervenções baseadas em mindfulness, tudo começa para o Ocidente com o MBSR do professor Jon Kabat-Zinn, que inicialmente foi trazido para pacientes hospitalizados com dor crônica, mas que foi generalizado ao longo do tempo, então sendo muito aplicado para estresse, ansiedade. O MBCT da Universidade de Oxford, especificamente para recaída de depressão e principalmente útil no caso de traumas de infância, sendo que entre os dois, que são os principais que nós temos na literatura das evidências, eles têm 90% de overlap. As intervenções de compaixão, então a terapia focada na compaixão, ou Mindfulness Self-Compassion, o MBIT, que dentre
as intervenções de Mindful Eating, é o protocolo, até o momento, mais estudado, com o maior número de publicações, idealizado pela professora Jean Christeller, que foi psicóloga por 2 anos, do Jon Kabat-Zinn. Então, é uma mistura do protocolo MBSR, também elementos do MBCT e do MBRP, que é um programa de prevenção de recaídas baseado em mindfulness, inicialmente também utilizado apenas para uso de substâncias e tabaco, e hoje, na verdade, ampliado para comportamentos impulsivos. A DBT e a ACT, que estão em cores diferentes por serem programas informados por mindfulness. Então, de maneira geral, que a gente encontra na literatura, está muito voltado para estas intervenções. Embora cada vez mais surjam novas intervenções, a gente nem sabe exatamente quantas existem, mas são seguramente mais de 200, com pequenas nuances, alterando, às vezes, um pouco o conteúdo, às vezes o tempo de intervenção, se dedicando mais ou menos a algum dos temas, mas originariamente partindo muito desses 2 protocolos iniciais. Dos benefícios, genericamente falando, da prática de mindfulness, vão se estendendo desde benefícios físicos, que podem contemplar redução da pressão arterial, dos níveis glicêmicos, para desfechos psicológicos, então, e cognitivos também. Então, melhorando a habilidade para lidar com a ansiedade, com a depressão e o estresse, também melhorando a qualidade do sono. Então, nós temos trabalhos comparando o uso de benzodiazepínicos e mindfulness como tratamento coadjuvante, a melhora da percepção da qualidade de vida, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, o foco e a atenção, naturalmente, a memória, a produtividade a partir de maior presença, já que hoje nas empresas o que se discute é o presenteísmo, não exatamente o absenteísmo, e a melhora dos relacionamentos interpessoais. É claro que mindfulness não traz apenas benefícios, então efeitos inesperados, indesejáveis, eles são documentados na literatura, que varia muito de um trabalho para o outro. Então, nesse trabalho do grupo da Universidade de Zaragoza, foi em torno de 20%, outras publicações vão trazer 50%, 70%, que é algo esperado, já que estamos cultivando mais presença, mais consciência sobre o que está acontecendo. E nesse sentido, é importante trazer a reflexão, até o momento praticamente, um dos requisitos para participar dos programas de mindfulness, da grande maioria das publicações que nós temos, prevê que nenhum paciente esteja em fase aguda de estresse, de ansiedade, de depressão, mas que já esteja mais estável. Ele pode até estar tomando medicação, mas numa fase mais estabilizada, para que ele possa se beneficiar mais. Existem relatos de pacientes que, na verdade, pioraram, por isso que nós fazemos uma triagem inicial, para que nós tenhamos um pouco mais de tranquilidade de que, de fato, essa intervenção será benéfica. Por outro lado, pensando do ponto de vista das tradições contemplativas, eles esperam que mais que 80% das pessoas, se elas de fato estiverem praticando e entrando em contato com seus padrões, se percebendo, se conhecendo melhor, que elas realmente apresentem efeitos, mas esses efeitos, na maioria das vezes, duram pouco tempo,
como um aumento de ansiedade, como, por exemplo, dor, pensamentos ruminativos, a partir do momento que essas pessoas são acompanhadas. Entrando um pouco mais aqui na experiência pessoal do que eu pude viver nesse período, tentando estudar mindfulness e depois mindful eating, esse foi um estudo com policiais, trabalhando com policiais aqui de São Paulo e também de Porto Alegre, com um colega psiquiatra lá do Sul. E aí, quase 170 participantes divididos no grupo de lista de espera e a intervenção de 8 semanas baseadas em mindfulness, em que foi possível verificar a melhoria dos sintomas de burnout, de estresse e também um aumento da espiritualidade. Falando um pouquinho do MBCT, desse programa específico para a depressão da Universidade de Oxford, a ideia de desenvolver mais autoconsciência, não se prender aos pensamentos, mudar o relacionamento que nós temos com ele, ao invés de querermos rechaçar ou não pensar, perceber e deixar ir, o reconhecimento dos processos cognitivos, uma habilidade em que possamos não nos prender tanto, não ruminar tanto sobre aquilo que surge. No caso do MBCT, as pessoas, então, com 3 ou mais episódios de depressão, elas podem diminuir de uma maneira importante a recorrência dos seus episódios. Então, é uma das citações mais frequentes na literatura. Em termos de custo-efetividade, comparativamente a TCC individualmente, poder estar em grupo também melhora o custo das intervenções. Quando falamos, de modo geral, olhando para os resultados que essas intervenções podem trazer, pensando principalmente na saúde mental, na depressão e na ansiedade, a literatura é consensual nos benefícios que pode estar trazendo para estes pacientes, menos em relação ao estresse, de maneira moderada. Quando falamos de alimentação, e aí o tema Mindful Eating, com saúde mental, lembrando que a alimentação é um tema transversal de saúde e de educação. Então, nesse sentido, quando falamos de alimentação, não apenas aquilo que comemos, mas como comemos, pode interferir também na nossa saúde mental. Então, ao olharmos, por exemplo, a aplicação de mindfulness na alimentação, comparativamente às publicações de mindfulness, nós percebemos que o número de publicações é muito menor. Ainda que haja um overlap de publicações de mindful eating também naquele levantamento de mindfulness, especificamente de mindful eating, aquilo que nós encontramos mensalmente como resultado de intervenções em mindfulness, nós encontramos anualmente no caso de mindful eating. Apesar da professora Kristeller, precursora na área, ter a sua publicação a partir de 1999, é a partir de 2011 que nós vemos, então, essas publicações crescerem e trazerem outras comparações com protocolos distintos também de mindful eating, da mesma maneira de que mindfulness. Nesse sentido, amplia-se a visão sobre o comer, resgatando o conceito de saúde única, então a saúde humana ligada à saúde animal e também ao do meio ambiente, trazendo a alimentação muitas vezes como uma forma do paciente sobreviver, porque não consegue lidar
com aquilo que ele está sentindo, então, para sentir menos, para se anestesiar, a alimentação é o amigo de todas as horas, sempre disponível, utilizada como um sedativo, uma forma de não viver aquilo que acontece, os sentimentos, os pensamentos, as emoções. Essa publicação, que não é tão recente, de 2017, eu quis trazer por conta do quanto ela relaciona na melhora da saúde física e também da saúde psicológica. Então, foram 14 bases de dados utilizadas, 15 estudos que avaliaram o resultado pós-tratamento, somando mais de 500 pessoas. A perda de peso, que muitas vezes é o desfecho principal quando se fala de mindful eating, foi variável, e isso é compreensível, porque os estudos nasceram a partir, principalmente, do comer compulsivo, dos episódios de binge eating, mas trouxeram também outros efeitos, variação desde um efeito pequeno a um efeito grande. E os dados longitudinais que também foram observados, muito limitados, tanto para mindfulness quanto para mindful eating. Essa é uma importante lacuna que nós temos na literatura. Então, em termos de efeito, quando falamos da atenção voltada para a alimentação, não existe dúvida que o tamanho de efeito é grande na melhora de comportamento alimentar. O efeito é médio para depressão, ansiedade e as atitudes alimentares, e a partir dessa revisão o efeito foi pequeno para o índice de massa corporal e a metacognição. Nesse outro estudo mais recente, de 2019, o Mindful Eating pôde, então, moderar os sintomas depressivos a partir de um estilo de comer mais atento. Então, aqueles que, a partir de um questionário holandês, tinham um comer que era mais emocional, que se influenciava mais pelo comer externo, estavam mais associados à depressão. À medida que a atenção foi levada para a alimentação, no acompanhamento de 3 anos, os sintomas depressivos se mantiveram menores entre aqueles que estavam mais atentos. Em relação aos transtornos alimentares, então, sinteticamente, o que nós podemos observar? Que existe uma redução dos sintomas percebidos nesses pacientes, então, menos purgação, menos pensamentos repetitivos negativos, um aumento do traço de mindfulness, que é esse algo natural que todos nós temos, que representa em torno de 30%, e os demais 70% nós treinamos, um aumento de autocompaixão, porque normalmente esses pacientes têm muito pouca autocompaixão, um aumento do descentramento, então a possibilidade de perceber seus pensamentos e não se fundir, a fusão cognitiva e emocional, um aumento de flexibilidade psicológica, já que a dicotomia, o pensamento dicotômico é muito presente, a melhora da regulação emocional, então trazendo a possibilidade de trabalhar um pouco mais com o sistema de calma e não ficar, por exemplo, só no sistema de luta e fuga e também de recompensa, e uma melhora da interocepção com a consciência da fome e da saciedade. E aqui, mais uma vez, destacando a importância do sentir. A maioria dos pacientes nessas condições tem dificuldade de sentir porque o pensar é o predominante. Então, à medida que é possível sentir, também mais fácil curar. Vou passar um pouco mais rapidamente para respeitar aqui o nosso horário. Então, aqui um dos artigos qualitativos
e quantitativos iniciais do estudo piloto, quando começamos os grupos na Unifesp, em 2015, 2016, em que nós utilizamos avaliações pré- e pós-intervenções, utilizando algumas escalas psicométricas para atenção, ansiedade, depressão e o risco de transtorno. Foram 12 semanas consecutivas, nesses primeiros 5 grupos de aplicação no Brasil, também foi realizado o grupo focal. Eram 34 participantes, mas 20 que respeitaram a presença minimamente em mais de 8 sessões do programa e também preencheram as escalas. Em termos de peso, houve diferença significativa do pré e do pós, de quase 2 quilos. Pensando também nas outras medidas que foram apresentadas na atenção, na ansiedade, na depressão, também foi observado um aumento, uma melhora da atenção dessas pacientes e também de ansiedade. E aquelas que tinham pontuado como risco para transtorno, 100% delas, ao final do grupo, elas já não pontuavam mais. Foi feito, então, a partir do piloto, o estudo nas unidades de saúde, então esse aqui é o artigo do protocolo, em que nós dividimos as mulheres em 3 grupos, o grupo controle, o grupo de mindfulness de 8 semanas, mais o tratamento usual, e o grupo de mindful eating com o protocolo MBEAT. Os desfechos avaliados foram tanto quanto qualitativos, contemplando mindfulness, mindful eating e compaixão. Foram 3 OSs que entraram na pesquisa, várias unidades de saúde que foram visitadas, mas nem todas pelo número de pessoas interessadas e dentro dos critérios de inclusão puderam participar. Então, das 13 visitadas, 12 receberam palestra introdutória, 9 receberam intervenção, 18 grupos realizados. Nós utilizamos várias escalas, tanto no que diz respeito à avaliação de atenção, de compaixão, do próprio comer, do consumo alimentar. Estamos validando uma das escalas de Mindful Eating e a observação do comportamento alimentar. Foram feitos exames bioquímicos em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, pré-pós-follow-up de 3 meses. No total, né, então, das quase 1.700 pessoas convidadas, nós randomizamos 284, 158 concluíram o programa, 133 puderam ser reavaliadas após os 3 meses. O estudo utilizou avaliação de composição corporal, os grupos foram realizados em cada uma das unidades, nos espaços disponíveis. No caso de alimentação, nós tínhamos uma sessão de refeição comunitária. Esse trabalho foi apresentado agora no Congresso Brasileiro de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde, foi eleito o melhor trabalho científico. Então, para a gente saber um pouquinho da característica das participantes e poder olhar um pouquinho para os resultados, eram mulheres adultas, a maioria com ensino médio, num primeiro grau de obesidade, que foi mais frequente em relação ao excesso de peso em todos os grupos. A maioria não praticava nenhuma atividade física e apresentava algum problema de saúde. Elas faltam muito, então a aderência das pessoas mais vulneráveis é bastante complexa, então somente 19% e quase 15% que não faltaram no grupo de mindfulness, no grupo de mindful eating. A aderência ao programa também complexa quando se fala de saúde pública, então a presença em 50% das sessões mais um passou um pouquinho dos 50%, e aí o que a gente pôde observar já com esse grupo lá nas unidades de saúde, então as impressões sobre o programa. Elas eram muito semelhantes, então chamando atenção aqui quando a gente olha
para a ansiedade, então, 47% e 39%, que pela escala que nós utilizamos era classificada como ansiosa, a mesma coisa acontecendo aqui no caso da depressão, então 33% e 16% no outro grupo, mas elas não foram diferentes. Apareceram, então, vários temas que elas destacaram a partir desse grupo focal aplicado por uma psicóloga sobre as percepções que elas tiveram. Em termos de benefício, elas puderam se conhecer mais, desenvolver uma autoconsciência e aí também permitir-se cultivar um autocuidado, autoaceitação, a gratidão, uma mudança de expectativa ao longo do programa, se concentrando menos no peso e enxergando outros benefícios, a relação com os outros, com as emoções, desenvolvendo hábitos mais saudáveis. Algumas falas dessas participantes, então, muito além da comida, então, percebendo o quanto elas carregavam de outras situações, o quanto foi transformador para a vida delas, em relação ao dia a dia, com a família, com os filhos, então também vários relatos, que eu não vou me deter por causa aqui do horário. Essa é uma fala também de uma participante, então o descentramento, né, ela se percebendo como terceira pessoa, a melhora da relação consigo, com o outro. Em relação aos transtornos alimentares, a redução do risco não foi diferente entre os grupos, mas em relação à compulsão alimentar, uma redução importante mantida ao longo do tempo para o grupo de Mindful Eating em relação ao de Mindfulness, e também se mostrando, frente à literatura, um resultado positivo, já que pode ser comparado ao programa comum. Além da melhora de comportamento alimentar, também uma melhora de ansiedade somente no grupo de Mindful Eating, no pós e no follow-up, em todos os tipos de análise, no Intention to Treat e na avaliação múltipla. Algumas situações de mindfulness na clínica Goya. Então, no pré, né, intervenção, quer seja de cetamina ou da estimulação, a possibilidade de se aproximar do desconforto, do medo. Durante, então, trazendo foco para as sensações, e no pós, a capacitação do paciente, trazendo autonomia, e à medida que ele vai se estabilizando, trazendo a regulação de atenção emocional para potencializar os efeitos da neuromodulação, trabalhando a expectativa e a perspectiva do tratamento para o desmame. As perspectivas, então, futuras, e aí essa parte que os estudos são mais recentes, então, diferentemente dos critérios de exclusão trabalhados até agora, a possibilidade de trazer mindfulness também para situações agudas, então, esse artigo publicado no ano passado, deste outro grupo, então, uma sequência de publicações trabalhando com a psicose ao longo de 26 semanas, com intervenções mais curtas, mais breves, que depois nós podemos conversar. Eu corri agora um pouquinho para que a gente pudesse, então, ter esse momento de troca. Agradeço a atenção de vocês, peço desculpas por correr mais aqui no final, mas para não desrespeitar os 30 minutos. Obrigada. Imagina, Vera, o tempo foi praticamente realmente cumprido. Muito obrigado pela sua exposição, bastante abrangente, né, e compreensiva. Acredito eu que, particularmente para aqueles que ainda não tinham muita ideia a respeito de como o mindfulness funciona, ficaram suficientemente informados. Mas imagino também que possa ter suscitado aí dúvidas que, eventualmente, as pessoas possam colocar, perguntas e fazer comentários, né? Então, antes de mais nada, e sem mais delongas, como se diz, está aberto para que as pessoas possam se manifestar. Tanto pode, aqui nas reações, aqui embaixo, a clicar no levantar a mão, e vai aparecer aqui para eu chamar, ou, se quiser, também pode escrever no chat, que eu
transmitirei aqui para os que, de alguma forma, estão acompanhando essa reunião. Então, está aberta a palavra para quem dela quiser fazer uso. O professor Salvador Bianco. Sim, já que ninguém estava tomando iniciativa, eu tenho alguma coisa para comentar. É interessante que que a ciência esteja sentindo falta da mente, né? Nós vivemos cientificamente num mundo aprisionados num mundo cartesiano, ocidental, cartesiano, em que materialista, de certa forma, em que a mente, o sentido das coisas, os sentimentos, são considerados uma produção de menor importância, algo secundário, derivado de um corpo essencialmente fruto do acaso mecanicista das moléculas. Então, de certa forma, o pensamento oriental tradicional ficou meio preservado dessa armadilha terrível que a ciência ocidental recorreu. De certa forma, progredimos muito em termos materiais, mecanicistas, mas ficamos muito oligofrênicos em termos de mente humana, em termos de sentido das coisas. E, curiosamente, a partir do ano 2000, houve um incremento, começou a haver um incremento da mente, do mindfulness, né? Justamente quando houve, coincidentemente, o fechamento do genoma humano, que mostrou que o modelo que se acreditava, o modelo que a fórmula do humano ia ser totalmente revelada, se mostrou completamente falha, que o número de genes não tem nada a ver com a complexidade da natureza. Bem, a partir daí, nós temos observado tentativas de escapar desse modelo mecanicista. É muito difícil, porque nós fomos formados nessa divisão, né? Então, parabenizo as pessoas que estão se dedicando a nos tratar, né? Aos seres humanos serem tratados e poderem resgatar a sua dimensão humana real, ou de vida, de ser humano e de vida. É curioso, na psicanálise tem um psicólogo inglês e psicanalista chamado Fonagy, que focalizou na questão da chamada mentalização. Então, isso que, de alguma forma, é um movimento análogo a partir da psicanálise, da importância da mentalização, de nós nos apropriarmos dos sentimentos, das vivências, e não como vamos dizer, a psicologia comportamental tradicional, que busca aparar os sentimentos como se vai cortar o cabelo, de certa forma, né? Não, é a partir de se abrir aos sentimentos é que se pode melhorar. Isso é algo, não tem nada de mecanicista nisso. Tem algo a respeito de uma essência na natureza, não mecanicista, não simplista, como nós imaginamos que seja. Pouco conhecida, né? Mas que temos que estar abertos a ela. Vera, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, tem outras duas pessoas já inscritas aqui.
Vou fazer só um breve comentário, né, agradecendo a intervenção do professor Salvador. É exatamente isso, né? Então, assim, o que nós também cultivamos é essa possibilidade de aprendermos a reconhecer essas emoções, a nomear para, inclusive, liberarmos um pouco esse sistema límbico. Dentre todas essas definições de mindfulness, a partir do que nós vivemos, talvez a mais apropriada fosse como uma forma de ser, uma forma diferente de estar na vida, saindo do reducionismo, do modelo biomédico, para que nós possamos entender o indivíduo como um sistema, né, complexo, interligado, com a multidimensionalidade, em que pensamentos podem gerar sentimentos, podem gerar sensações, as coisas não estão separadas, né? Então, é um efeito cascata, né? O sistema motor, o corpo, ao invés de apenas vitrine, uma forma de expressão na vida e também a partir do corpo, né? Lembrando a professora Tamara Russell, neurocientista do Reino Unido, o quanto usando o corpo e saindo um pouco da mente, nós também modificamos, ativamos o sistema, né, o controle inibitório, que por sua vez vai atuar também no cognitivo e vai atuar também no emocional. Então, obrigada, professor, por ter trazido essa consideração. Nós somos humanos, em toda a nossa complexidade, não precisamos nos reduzir. Então, obrigada. Pela ordem, o Jair, depois eu vou fazer a pergunta da Moira no chat e depois a Carolina fala. Jair, por favor. Obrigado, Vera. Muito boa a apresentação. E eu acho que a gente vive num mundo hoje que é totalmente globalizado, conectado. Nós estamos olhando para fora a todo instante, não é? Então, a necessidade de você olhar para si mesmo e realmente, né, você desenvolver programas de intervenção que não sejam medicamentosos, né, e que possam ser adotados em termos de saúde pública, em termos de assistência, né, em diferentes áreas. Pelo que você mostrou, o ingrediente mais importante ele vai ocorrer na ansiedade e principalmente quando a pessoa está estável, e aí nessa estabilidade ela ganharia mais. Então aí nós temos um espaço importante, né, para a prevenção de recaídas, né, e de manutenção do bem-estar e de qualidade de vida. Né? Eu gostaria, eu acho que foi muito bom o Salvador lembrar do Peter Fonagy, eu acho que é realmente, né, uma mentalização, né, e que veio da psicanálise, né, o quanto ela foi importante aí nos programas de prevenção de violência nas escolas, né, o quanto essas intervenções podem ser importantes na sociabilidade e exatamente para se contrapor nessa interconexão absurda que nos tornou essa vida durante a pandemia, né, e o uso constante de WhatsApp e essa interconexão alucinante. Eu queria duas coisas que eu gostaria de perguntar. Uma, né, se realmente a implantação dessas intervenções no nível de saúde pública, a SUS, se ela está ocorrendo, se ela é sustentável, né? E na própria Clínica Goya, né, como é que tem sido os grupos, como é que faz, né? Como é que falar um pouquinho mais do dia a dia, tanto no SUS como numa clínica onde, enfim, né, é uma clínica mais tendendo ao popular, né? Como é que tem sido a disseminação e a divulgação do mindfulness? Vera?
Obrigada, professor Jair, pela pergunta. Então, é importante lembrar, né, antes de ir diretamente para as duas questões que o senhor trouxe, mindfulness, ou as intervenções baseadas em mindfulness, elas têm sido aplicadas como coadjuvante no tratamento tradicional, seja ele qual for, né? Então, embora o programa do MBCT da Universidade de Oxford até tenha trazido a possibilidade no trabalho que foi realizado de acompanhamento, de que o MBCT poderia ser tão bom quanto a medicação, na prática o que nós vemos são todas essas intervenções juntamente com aquilo que já se faz naturalmente, o uso de medicação, psicoterapia, então coadjuvante não como tratamento principal. Em relação à implantação, né, no SUS, existe um movimento do consórcio brasileiro, inclusive, que promoveu o próprio Congresso de Práticas Integrativas e Complementares, trazer, e existe uma verba liberada nesse sentido, para que se possa levar, porque nós percebemos que um grande empecilho para estar no SUS em nível de saúde pública, diferentemente do que acontece no Reino Unido, que é algo natural que as pessoas já recebem, são pessoas capacitadas para isso. Então, a realidade, né, eu percorri 3 OSs, mais de 12 unidades de saúde, a figura, por exemplo, do psiquiatra, infelizmente, era praticamente inexistente. Então, uma demanda, né, de casos extremamente grande. O profissional, quando conseguia estar na unidade, às vezes ele ia uma vez por mês. E os pacientes, obviamente, quando ele ia, ele não conseguia dar conta de uma demanda tão grande. Então, existe agora uma verba no sentido de trazer a capacitação, é viável que se leve, porque os recursos, né, então, havendo um facilitador, o que é necessário para conduzir um grupo? Cadeiras simples, os espaços, acho que foi possível até perceber nas fotos que eu trouxe. Infelizmente, apesar de ser saúde pública, um dos grandes problemas que eu tive foi espaço físico nas unidades. Então, muitas vezes eu tinha que fazer na igreja, em outros espaços, e para acomodar 12 pessoas, 15 pessoas. Então, cadeiras, às vezes as pessoas sentavam no chão da forma como era possível. Então, já existe um movimento, o pessoal também da UERJ fez um trabalho no sentido de expandir para o SUS, vários profissionais foram capacitados para poder levar essa intervenção para essas pessoas de baixa renda. Em relação à clínica Goya, pela característica dos pacientes, nós não fizemos grupo ainda nem de mindfulness, nem mindful eating. As intervenções, elas vêm acontecendo em nível individual. Então, o paciente às vezes está realizando, por exemplo, o procedimento de estimulação e paralelamente fazendo o programa individualmente, então ele tem uma outra característica, ao invés das 2 horas, é 1 hora. Existem prós e contras de estarmos trabalhando individualmente, frente, por exemplo, ao grupo, que é onde nós temos a maioria das evidências, porque o grupo por si só, ele já é terapêutico, mas individualmente nós temos a possibilidade, principalmente para esses pacientes que estão mais isolados, nessa fase mais aguda, é mais interessante, porque nós vamos acompanhando no ritmo dele. Então, nós modificamos o protocolo, dando pequenas tarefas, começando com práticas curtas e utilizando muito a consciência corporal, para que eles possam sair um pouco dos pensamentos, para depois nós avançarmos com outras técnicas. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas se faltou alguma coisa. Obrigado, Vera. Respondeu sim. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, tem uma pergunta da Moira aqui no chat. Ela quer saber mais sobre o uso do mindfulness no tratamento da ansiedade e depressão. Quais seriam as estratégias que se pode utilizar com pacientes
dados os estudos mais recentes. Vera. Então, partindo do princípio, né, falando grosseiramente, né, então a ansiedade, eu estou muito no futuro, a depressão, eu me concentro muito no passado. Qualquer que seja o programa que nós estejamos utilizando, não necessariamente o MBCT direcionado à recaída de depressão, mas o programa de mindfulness ou o MBSR ou outros, por exemplo, que existem, o que nós sabemos até o momento é que a possibilidade de fazermos pequenas pausas, de trazermos, por exemplo, a consciência para o corpo, de abrirmos esse espaço de maior aceitação, de identificação de como nós estamos, isso já naturalmente traz para o paciente uma outra qualidade de vida. Nós tivemos, por exemplo, nas unidades de saúde, também trabalhando com profissionais de saúde no primeiro projeto na Prefeitura de Santos e de Santo André, profissionais, por exemplo, que não conseguiam ficar numa sala, né, ficavam se movimentando, então, movimentos repetitivos de pernas, de braços, e no segundo encontro, a postura corporal deles já era completamente diferente. A gente não consegue afirmar, por exemplo, que todo mundo numa segunda sessão, num segundo encontro, estará, por exemplo, percebendo os efeitos a melhor. Isso é muito particular, mas nesse grupo bastante comprometido em burnout, que nós tivemos oportunidade de atuar, na segunda sessão, a expressão facial, a postura corporal, a possibilidade de ficar sentado e os relatos que foram trazidos nos estimularam, na verdade, a continuar com essas práticas, mesmo que breves, né? Então, nas últimos slides que eu trouxe, falando de psicose ou ideação suicida, o que eles têm em comum? A prática para estes pacientes, ela é mais curta. Eles podem começar, por exemplo, com 1 minuto, e muitas vezes é necessário fazer uma espécie de relaxamento anterior para que eles possam se permitir adentrar com maior atenção nas suas percepções. Então, embora a mindfulness não seja para relaxar, o relaxamento para a prática de mindfulness é algo importante. Então, pensando em depressão e ansiedade, e aí por isso que eu até me debrucei um pouco na questão do Mindful Eating, que é uma proposta que a gente está discutindo também para os pacientes, não só da GOIA, mas também CAISM, a possibilidade de práticas informais, utilizando, por exemplo, a alimentação, que é algo que todos nós fazemos várias vezes ao dia, todos os dias, com um estímulo repetitivo ao longo do tempo, pode trazer, como eu mencionei, mais presença, melhorar a ansiedade, porque é do prato para a vida e da vida para o prato. Nós não somos ansiosos só para comer, nós somos ansiosos na vida. Então, parece que já podendo incorporar no dia a dia, é mais fácil do que o convite para algumas pessoas de reservar um tempo para que elas possam sentar, para que elas possam se perceber. Nós temos tido também pacientes que passaram por situações bastante complexas, ainda apresentam muita ansiedade, não querem tomar medicamento e vieram procurar mindfulness como uma forma de se autorregular, né? Então, a gente diz que é um processo, não é um evento. Né? Nós vivemos um mundo muito ansiogênico, os resultados a gente quer para ontem, mas é algo que é cultivado, um pouquinho de cada vez, com estímulos constantes, como se fosse uma academia. Não adianta eu resolver agora que parece que eu não estou me sentindo bem, eu reservo 4 horas para praticar isso, inclusive vai ser ruim. É melhor pouco, repetidamente,
ao longo do tempo para que esses resultados possam ser percebidos. Não sei se a doutora Moira se sente contemplada, ou se não, por favor, eu posso. Obrigado, também. Vera. Obrigado. Tem uma pergunta da Carolina Ferrer também no chat, que ela quer saber a sua opinião sobre utilizar como recurso os aplicativos de mindfulness no dia a dia dos pacientes. Pode ser uma alternativa, né? Então, a gente tem bons aplicativos, por exemplo, como Headspace, tem aplicativos gratuitos que foram disponibilizados. Não é, por exemplo, algo que se encaixe para todo mundo. O fato de ter um facilitador, de passar por um programa formal com facilitador, principalmente por conta do Inquire, que é esse momento de troca, e é isso que é muito rico nos grupos, porque nós aprendemos com a nossa experiência, mas aprendemos também com a experiência do outro. Então, é muito frequente os participantes falarem, nossa, eu não tinha percebido, mas ao ouvir a sua experiência, eu me dei conta do que aconteceu comigo. Então, nesse sentido, usar, por exemplo, os aplicativos, a gente perde nesse sentido. Mas a condução, né, que é algo particular de mindfulness, usar áudios para fazer essa condução, é algo que ajuda. Então, eu costumo fazer a seguinte analogia, mesmo depois que a pessoa está treinada, é como se eu soubesse dirigir. Então, há momentos em que eu quero dirigir, então eu estou na minha autocondução. Mas, mesmo sabendo dirigir, pode ser que eu tenha momentos em que eu quero ir para o banco do passageiro. Alguém vai dirigir, alguém vai me conduzir. O que nós treinamos é que a pessoa vá se sentindo ao longo do programa cada vez mais empoderada para ela não precisar utilizar nenhum áudio, nenhum aplicativo. Mas não existe nenhum problema, ninguém vai ser mais ou menos por utilizar esse áudio como uma forma de se guiar, de se tornar mais atento, né? Existe até um artigo que compara a voz feminina com a masculina na condução de áudio. Então, talvez por essa questão materna, parece que o efeito quando é uma voz feminina, ele é maior do que quando o condutor é um homem. Não sei, doutora Carolina, se se sentiu contemplada. Obrigado. Sim, muito obrigada. A outra Carolina, que está do lado dessa aí na telinha, tinha levantado a mão, depois ela baixou, não sei se ela ainda quer falar. Carolina? Eu quero. Então, por favor. Bom dia. Meu nome é Carolina, eu sou professora de terapia ocupacional da UFRJ, me formei aí na Unifesp, da graduação ao doutorado, então é um prazer ver o professor Jair, outros colegas. E aí, eu vou fazer 2 projetos, né, de extensão e pesquisa. Eu tenho a especialização em terapia cognitiva comportamental e tenho muita vontade, né, de usar a abordagem da atenção plena. E a gente vai usar em 2 projetos, com síndrome de Williams, porque é um grupo que apresenta muita ansiedade, depressão, né, e dificuldade de concentração, e em escolas, com crianças. E aí, eu ia planejar um curso para esses alunos, e aí hoje de manhã eu lembrei que eu recebi alguns e-mails da Unifesp que tinha um curso, e aí mandei para uma colega, e ela falou, olha, está tendo uma live agora. E eu entrei, então eu infelizmente não vi toda a sua apresentação, e assim, queria muito ter visto, e eu queria perguntar se tem esse curso, né, breve, para os alunos e para professores, assim, se existe esse projeto. Vera, antes de você responder, Carolina e outros, essa sessão está sendo gravada e ela estará disponível daqui a alguns dias no canal do YouTube do Departamento de Psiquiatria. Você pode ver o pedaço que você perdeu. Vera, por favor. Ótimo, obrigada.
Bom, em relação, então, às crianças, né, se eu compreendi a sua pergunta, seria uma capacitação. Nós temos um projeto em parceria com o grupo de Minas, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, no sentido de capacitar educadores, sejam eles pais ou professores de escolas públicas. Então, é uma capacitação que acontece em 3 módulos, e aí nós temos alguns pilares, né? Então, mindfulness, a educação também baseada em Paulo Freire, a comunicação não violenta e o Mindful Eating, o comer consciente. São os 4 pilares do programa que é ofertado nessa capacitação para que as pessoas possam usufruir, né? Então, pais, professores, possam levar para as crianças. Existem outros, essa é uma capacitação, não é uma formação, mas existem várias, tem a professora Eline Snell também, que é famosa pelo livro, né, Quietos como Sapinhos. Então, quando se trabalha com criança, o tempo de aplicação também é reduzido, é de uma forma lúdica. Então, no nosso caso, em parceria com Minas Gerais e outros colegas, na verdade, permitir que cada um, na sua expertise de pedagogia, com os elementos de neurociência e de mindfulness, eles conhecendo a realidade deles, possam construir aquilo que for mais adequado. Muito bom. Nós chegamos ao nosso tempo, não tem mais nenhuma pessoa inscrita para falar. Talvez dê tempo de você, muito rapidamente, comentar uma coisa que eu queria te perguntar. Se existem trabalhos comparando a intervenção por mindfulness com meditação. Desculpe, professor, eu não sei se compreendi sua pergunta, seria algum estudo que compare mindfulness com outro tipo de meditação? Exato. Eu desconheço, na verdade, essa é uma lacuna que nós temos na literatura, que é uma boa parte desses estudos randomizados que entraram nas revisões, eles foram idealizados com uma intervenção versus a lista de espera, ou, por exemplo, psicoeducação. Eu desconheço que tenha algum estudo comparando 2 tipos de meditação diferente, porque mesmo esse protocolo que nós levamos, esse estudo randomizado nas unidades, comparando mindfulness e mindful eating, ele é o primeiro trabalho no mundo com essa característica. Até então, nós não tínhamos a comparação de 2 intervenções baseadas em mindfulness. E se nós formos olhar o mapa de evidências dentro das práticas integrativas, no quesito meditação geral, que é como está classificado pelo Ministério da Saúde, o maior número de evidências é de mindfulness, depois seguido da meditação transcendental e a meditação dentro da medicina chinesa, que já vem sendo aplicado no município de São Paulo há mais tempo. Então, não existem ainda estudos comparando esses diferentes tipos de meditação. Que eu conheça, não, porque essa é uma lacuna da literatura, né? Então, termos controles ativos. Legal. Então, tá bom. Muito obrigado, Vera, pela sua excelente apresentação aqui na reunião de hoje. Espero que tenha sido efetivamente bastante esclarecedor para todo mundo. Como eu disse, a apresentação estará disponível daqui a alguns dias no canal do Departamento de Psiquiatria no YouTube. Obrigado a Vera, obrigado ao Elson, obrigado a todos que mais ativamente fizeram perguntas ou comentários e obrigado pela atenção de todos. Até a sexta-feira que vem, quando teremos uma reunião científica nesse mesmo horário. Bom fim de semana a todos. Muito obrigada, professores. Obrigada.